Então vamos aos mercados de commodities. Análise de Maurício Bellinello no ar, Davi. Ô Maurício, boa tarde, seja bem-vindo. Fala, João, boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro, João. Deixa eu pedir uma informação paralela para você, que é fora de mercado, mas como você é um homem cibernético, ó, que coisa chique, nós sofremos uma invasão aqui no nosso chat, acabaram com o nosso chat, uma garotada aí, sei lá, que é bola, o raio que parte. O fato é que eles invadiram e que acabaram com o nosso chat. O que eu faço numa situação dessa? Aguento firme? Não tem o que fazer, tá tudo bem. Isso aí, os robozinhos lá, deixa. Pelo menos eles estão aprendendo. Vamos aprender um pouquinho aí, né? E por gentileza, depois devolve o notebook da vovó. Muito obrigado. Eles vão ficar bravos contigo, hein, cara? Pode ficar bravo, tá tudo bem. Eu bloqueei um por um. Cara, mas é uma imensidão aqui, mas tudo bem. Vamos lá, mercado. Daqui a pouco a gente vai falar de câmbio, mas hoje deu uma alterada fundamental em todas as commodities. Eu acho, estou perguntando isso para você, que tudo começou com a nota dos Estados Unidos dizendo que está liberando aquele bloqueio ao Irã e permitindo que o Irã venda petróleo para todo mundo. Daí o petróleo perdeu pelo menos 2% de valor. Isso é a raiz das alterações dos preços hoje? A raiz dos problemas, João, é que a bolha de sabão está pronta para estourar. Entendeu? É uma brincadeira, porque tudo isso que criaram, esse ambiente Eu falei aqui repetidas vezes, eu acho engraçado, porque eu falei, está gravado, que isso não passa de retórica, é uma briga retórica, João. O Irã, especificamente falando, ele é a quarta maior reserva de petróleo do mundo. Sabe quem que é a maior reserva de petróleo do mundo, João? Não é a Venezuela? É a Venezuela, exatamente. É a maior reserva de petróleo do mundo, está aqui do nosso lado. Depois vem a Arábia Saudita e em terceiro lugar, porque tem uma história de reservas conhecidas e reservas aproveitáveis, né, extraíveis, fica Canadá e Irã. Eles ficam brigando ali, né? E o Irã, até 2017, 2018, antes do embargo do Trump, né? Detalhe interessante que o embargo entra mais ou menos na mesma época que o consumo global de petróleo deu uma estagnada e quando os Estados Unidos viraram exportadores. Exatamente nesse momento, eles impõem o embargo ao Irã. E o Irã produzia 4 milhões de barris por dia naquele momento, 3.900, e hoje ele está produzindo cerca de 2 milhões e meio de barris por dia. Portanto, Estados Unidos, Irã e Venezuela são os 3 únicos países do mundo que tem uma capacidade quase imediata, eu digo imediata porque é disponível, claro que você depende de uma infraestrutura adaptada e isso leva meses, né? Para produzir 1 milhão e meio a mais de barris por dia de petróleo. Nenhum outro país do mundo, nem Arábia Saudita, nem Emirados Árabes, nem Iraque, nem Kuwait, nem o Brasil, nem ninguém, além de Estados Unidos, Irã e Venezuela, conseguem. Portanto, frente a essas pressões inteiras que a gente tem visto agora, o Irã será reduzido pelo Biden, um embargo imposto pelo Trump, para quê? Para literalmente reduzir a pressão global de preços de petróleo. Portanto, o Irã retornando... Lembrando, eles não vão cancelar o embargo, eles vão flexibilizar o embargo, por quê? O embargo dos Estados Unidos proíbe ou impõe grandes restrições para a comercialização de petróleo do Irã para alguns países signatários desses acordos. Portanto, o Irã não consegue vender. Ele tem como vender porque ele pode produzir, mas não pode vender. E agora a gente viu o petróleo. Ontem o petróleo deu um show, né? Para ser bem sincero, ele veio de $95 para $90 no meio do dia. Uma queda muito grande. E isso como um todo, João, traz uma perspectiva muito boa para o mercado como um todo, porque petróleo é igual à inflação. O petróleo no patamar de $95 é uma exportação de inflação para o mundo inteiro, incluindo para os Estados Unidos. E nesse momento, ao que parece, as discussões todas vão encaminhar a conversa para uma solução diplomática. A guerra da Ucrânia, que nunca começou, provavelmente vai terminar, e o embargo para o Irã, que era uma notícia que já estava sendo esperada há algum tempo, né, ao que parece, está chegando. E daí que você disse que então a bolha vai ser furada? Eu digo a bolha de sabão porque, de verdade, o que aconteceu na Ucrânia? Nada. Não aconteceu nada. Né? A não ser a retórica alta, de verdade, não aconteceu nada. O lance do Irã é um embargo mais ou menos, porque a China continua... Detalhe interessante, sabe uma coisa interessante? No Irã,
Assim como países ditatoriais, centralizadores, né, existe uma entidade lá, um órgão central do Irã que controla o petróleo, né, os fluxos e tudo mais. Porém, eles contratam empresas terceirizadas para operar os poços de petróleo. Sabe de que países são as empresas que controlam o petróleo do Irã? Não, tenho ideia. Rússia e Não tenho China. ideia. Rússia e Eita. China. Então. É, rapaz. Bom, mas assim, você é um grande operador de petróleo há muito tempo. Você tem mais de 10 anos de experiência, todo dia, toda hora, toda noite. Eu vi você operar, porque os cursos que o Maurício faz, ele abre a operação dele, ele põe dinheiro ali, todos nós acompanhamos, né? Isso. Tem muita gente que segue. Então você operou petróleo, então você tem experiência. Você está dizendo que é uma marcha batida para baixo nesses preços, então? Chegou próximo dos $100 o barril, agora está 91 e vai para baixo? Existe uma distorção que eu estou operando, eu não estou operando exatamente, João, uma queda do petróleo agora, né? Existe uma questão, por exemplo, você vê, por exemplo, na soja. Soja no ano passado, lembra que ela chegou a $16 e alguma coisa lá em junho, julho, alguma coisa assim. Mas se você pegasse o contrato de dezembro, por exemplo, estava valendo 14. Então a diferença entre o spot, que era daquele momento, e o contrato futuro de dezembro, estava em $2 mais ou menos, né? Por bushel. No petróleo está acontecendo uma coisa semelhante. O petróleo spot está num preço. O contrato de 2 anos à frente, João, chegou a estar $20 abaixo. O que isso significa? O mercado reconhece, isso não sou eu falando, tá? É o mercado de petróleo. Ele reconhece que o preço hoje está muito distorcido para cima frente à realidade futura. E eu estou agora, portanto, operando o petróleo, buscando o que a gente chama de uma convergência. O que isso quer dizer? Eu estou apostando que a diferença do preço entre o contrato spot e o contrato futuro vai cair. E é isso que eu acho que vai acontecer, especialmente quando, de fato, se a coisa acontecer do acordo do Irã realmente sair, se de fato a Ucrânia não for invadida, porque isso ainda vai levar algumas semanas até essa conversa de fato esfriar. E é isso. Eu não estou dizendo que o petróleo vai para 90, 85, não me importa. Eu só acho que isso que está acontecendo agora no petróleo é uma distorção pontual no preço, João. Bom, mas isso pode trazer consequências favoráveis Muito. para a sociedade brasileira. Não brasileira, e muito favorável para a agricultura. Global. Global. Podemos imaginar que preços do diesel, gasolina baixando, porque vai chegar petróleo mais barato nas refinarias brasileiras. Posso dar um dado para você, João? Por favor. Anteontem, eu fui na sexta-feira, a gasolina, lembrando, né, o Brasil tem o dólar no meio, como tem o dólar no meio, todas as contas ficam um pouco deturpadas. Na Califórnia, nos Estados Unidos, que não tem o dólar no meio, portanto, porque ela já é em dólar, né? Eles pagaram a gasolina mais cara da história, acho que foi na segunda-feira. Portanto, a gasolina nos Estados Unidos na Califórnia, atingiu a maior cotação de todos os tempos. Lembrando que lá nos anos 80 teve a crise do petróleo, quando os árabes fecharam a torneirinha, né? E ali foi uma explosão de preços. Nunca se pagou tão caro pela gasolina dentro dos Estados Unidos. E isso é um indicador muito importante. Tudo se explica. Agora, podemos imaginar, porque a Carla Mendes do Notícias Agrícolas, não sei se você ouviu, estava fazendo uma relação dos preços do KCL, que está praticamente dobrado, né? Ela fez uma relação, o KCL com saca de soja, ano passado valia 14 sacas, agora está valendo de 27 a 30, e a ministra está lá no Irã, a ministra Tereza Cristina, trazendo ureia, e você tem um gráfico da ureia aí em Chicago, não é isso? Nova York, não sei? Eu tenho os dois, eu tenho o da China e o de Nova York, né? Da Bolsa de Chicago, que a gente chama, mas não necessariamente é em Chicago. Deixa eu ajustar aqui, João. Me perdoe só enquanto você ajusta, vamos fazer contextualização, porque se houver uma regressão nos preços altíssimos do petróleo, é de se imaginar, claro, né, que também os subprodutos tipo ureia tenderão a cair. É isso que o gráfico mostra aí, Maurício? Deixa eu ajustar aqui. Pronto, voltei, João, desculpa, tá? Esse aqui é o preço da ureia, Porto de New Orleans, que é o que traz referência para o Brasil, tá? Você veja que esse aqui é o preço da ureia desde maio do ano passado. Veja que estava lá perto de $2.000 a tonelada, chegou a 3.000 e agora está em $2.500. Então hoje nós estamos ainda alta, ela teve uma alta de dezembro para cá, mas a curva que mais me interessa é essa aqui. Essa aqui é a curva de preços ao longo do tempo, né? Veja que pelo menos, desculpa, João, estou confundindo. Isso aqui é China, isso aqui é Zhengzhou.
que é a ureia negociado na China. Lembrando que a China é um dos maiores produtores de ureia do mundo, porém eles produzem para consumo interno, tá? A maior parte do consumo deles. Então subiu bastante, já caiu muito, chegou a 3.000 yuan, desculpa, por tonelada, agora está em 2.500, mas a curva de futuros, que vai até janeiro do ano que vem, já prevê que na China, o que está hoje em torno de 2.500 yuan, chega a 2.350. Então já acreditam que, pelo menos na China, isso está estabilizado. Esse aqui é a ureia de New Orleans, que diz respeito ao Brasil, né? Veja que em New Orleans, lá para o início do ano passado, né? Estava lá em $300, $200, chegamos a quase $600 a tonelada e agora está na faixa de 540. Essa é a curva que nos importa. Em agosto desse ano, o contrato futuro de ureia já está precificando um preço abaixo de $420. Lembrando que agora a gente está falando de um preço de 540. Então já é uma queda em dólares em torno de $120, né? Por que isso é importante? A ureia, o Brasil não produz muito, deveria, mas não produz. Ele é um subproduto de petróleo, não diretamente, porque ele é um subproduto de gás natural, metano, que não necessariamente, ele pode ser um subproduto de petróleo, mas não necessariamente, né? Você pega uma coluna de reação, um reator, né, em forma de coluna, insufla gás natural e nitrogênio, acontece uma reação química que produz ureia, né? Portanto, com o petróleo a 90 e tantos dólares, o gás natural também pela hora da morte, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, é absolutamente impraticável que a gente cogite uma ureia caindo de preço, por exemplo, se o petróleo e o gás natural não voltarem. Eles são basicamente os motores disso. Mas, em linha com o que a gente está falando agora, e de novo, eu não acho que isso vai acontecer em março, abril, eu acho que isso vai acontecer em julho, agosto, mais à frente. Assim que essa pressão do petróleo claramente retornar, os preços devem retornar. Mas em linha com o que a gente tem falado há muito tempo, eu não acredito em milagres. Eu não acredito que amanhã vamos acordar e isso tudo terá passado. Eu acho que isso é uma questão que vai ganhar corpo, especialmente a partir do segundo semestre apenas, tá, João? O Hélio Sirimarco, do Serviço Nacional da Agricultura, a ASNA, está dando aqui uma informação preciosa. Enquanto que o WTI para março deste ano, março 22, está valendo agora 91,94, os negócios futuros com petróleo, WTI, para o ano que vem, março 23, professor, 77,71. Exatamente, é isso. Só 20 dólares de diferença praticamente. É uma distorção enorme. Na verdade, se você pega um pouquinho mais longo que isso, 2 anos, porque o petróleo tem negócios de até 4 ou 5 anos à frente, tá? Se você pega de 2 anos, a gente atingiu a maior distorção da história. O que isso quer dizer? O contrato presente, o spot, ridiculamente mais caro. Em algumas dessas relações, João, chegou a lamber os $20. E isso é algo muito alto. Só para te dar um número, sabe qual é o número mais ou menos médio dessa distorção? 3. Estava em 20. Ou seja, o mercado nunca diz o prazo, isso vai melhorar amanhã. Não. O mercado só sinaliza de que existe uma distorção em curso. Em curso. E, de novo, se o Irã vier e, de fato, flexibilizarem o acordo do Irã. Se a guerra da Ucrânia não der nada certo. Os Estados Unidos já prevêem, ao longo desse ano, aumentar entre 500 e 900 mil barris de produção de petróleo ao longo de 2022. Se o Irã trouxer mais 1 milhão de barris para a mesa, e ele pode trazer 1,5 milhão, né? A gente está falando perto de 2 milhões de barris a mais, João. Literalmente, e aí a gente vai a pressão do petróleo, que hoje está em muita alta por falta de oferta, vai chegar ao fim. Ótimo. Então, assim, ótimas notícias para o futuro, tanto da sociedade, da economia e principalmente para a agricultura. Mas claro que isso também resvala no próprio preço da soja, ou não? A soja volta para os fundamentos da seca, da falta de soja. Como é que os gráficos estão mostrando isso daí? A soja está numa situação delicada de novo. A soja em detalhe, inclusive, só para comentar, João, eu estou de olho nela, tá? Só para comentar. Isso aqui é o gráfico que eu iria mostrar para você no petróleo, mas eu reservei o de soja para você poder ver. Aqui é a diferença da soja julho, agora, 22, para a soja julho 23, tá? Ela está agora, a soja julho 22, está cerca de $1,85 por bushel, mais caro que a soja do ano que vem.
E veja que interessante, isso é uma distorção muito grande, exatamente por causa da seca e tudo mais, né? Mas, de novo, eu acho que essa distorção também tende a se normalizar, mas vai precisar de um prazo maior para isso acontecer, né? Então, na minha opinião, lembrando que aqui em cima significaria que a soja de futuro está mais cara que a presente, a vermelha quer dizer que a soja futura está mais barata do que a soja presente, né? Do meu ponto de vista, mantenho o que eu estou dizendo. A safra 22 está feita, está posta, né? Por mais que a quebra já tenha vindo, não tem muito mais o que fazer, né? Alguma perda pontual ainda pode acontecer, mas as máquinas já estão no campo colhendo, do jeito que vier. Com seca, sem seca, qualidade boa, qualidade ruim. Agora a gente já está falando, né, João, da safra Estados Unidos, que a gente vai ter noção a partir do mês que vem, a final do ano, e a safra brasileira 23, né, que elas são a grande incógnita. Então, de forma imediata, o que eu posso dizer é, eu não acho que teremos grandes alterações das atuais perspectivas de safra brasileira, ainda que eventualmente possa acontecer alguma flutuação nisso, mas eu já estou olhando, sendo muito sincero, já para outubro desse ano, a entrada da safra americana, e março do ano que vem, a entrada da safra brasileira. Bom, conclusão para o produtor, o que o Maurício está dizendo é que, assim, que ele está lendo tendências de gráficos, ele não tem certeza, né, como o Garrincha falou para o Fiola, né, combinaram com os russos, que é a palavra do momento, né? Então, o Maurício não tem certeza, ele tem os gráficos, ele se posiciona. O importante é o produtor ter a possibilidade de travar esses preços, fazer seguro de preços, é isso que a gente sempre insiste. Inclusive, o Vlamir Brandalize disse a mesma coisa hoje, professor. A soja estava no seu melhor momento pela manhã, por causa do câmbio, mas se mantendo acima de $200 no porto, e ele estava dizendo, cara, está com $16, está no limite do esmagamento das empresas chinesas, então é bom vocês prestarem atenção. E tem também o fator cambial que está tirando reais dos brasileiros. Isso tudo faz com que a gente continue na nossa pregação, né, Maurício, com o produtor, para o produtor aprender a trabalhar com o mercado financeiro, pelo menos no sentido de travar o preço, assegurar o que está bom hoje. É isso, Maurício? É isso. Devemos continuar na nossa pregação. O preço da soja vai ficar caro, né? Ou seja, para os chineses... E aí o que acontece? Eles vão migrar para os Estados Unidos. Esse é o ponto. E o mercado faz isso sempre. Ele vai olhar como é que está o preço no Brasil, o preço na Argentina. Está muito caro. Opa, vamos para os Estados Unidos. O cara que tem que esmagar farelo, ele vai comprar a soja mais barata que ele puder. Então, não existe um certo limite até quanto pode subir. Porque, lembrando, além disso, o prêmio no Brasil permanece, o prêmio Layer, o Basis, né? O Basis é o prêmio pago ao produtor agrícola na região dele, na praça dele. O Basis permanece nas alturas, né? Ou seja, isso deve se sustentar por quanto tempo? Soja no topo e o Basis no topo. Isso é uma distorção, a gente sabe que é. Contar que ela vai permanecer por muito tempo, na minha opinião, do ponto de vista de dinheiro no bolso, é só um risco. Porque se amanhã o mercado ajustar, você pode eventualmente ficar chupando o dedo de uma oportunidade gigante. Então lembra, no mercado de valores, mais importante do que eu acho isso, eu acho aquilo outro, é o que está sobrando no meu bolso hoje? Hoje está sobrando R$30 por saca? R$25 por saca? Isso é bom ou isso é ruim? Cara, isso é muito bom. Então, se isso é muito bom, que tal se você pelo menos tentar fazer com que esses R$25 não saiam do seu bolso? Existem técnicas e estratégias do mercado, chamado de hedge, que a gente fala sempre aqui, falamos há um ano já, pelo menos aqui, vamos continuar falando, porque eu não tenho preguiça nem vergonha de continuar falando, nem o João. É isso. Você vai ficar sonhando ou vai contar dinheiro no seu bolso? Você quem escolhe. Tá, mesmo que você não queira tomar nenhuma atitude em relação a isso, pelo menos entenda, aprenda. Então nós temos um curso que está em andamento, com 10 aulas já gravadas, já formamos 4 turmas, estamos na 5ª turma, e teremos uma nova aula no sábado, o Maurício vai explicar. E também, essa é uma outra pergunta que eu lhe faço. Já estamos formando a 6ª turma, devido à grande quantidade de pessoas perguntando, porque agora fechou essa classe, mas estamos pensando em formar a 6ª turma. É isso, Maurício? Exatamente, João. Essa turma já está em andamento, teremos uma aula de novo no sábado agora, e mais 2 finais de semana à frente teremos aula ao vivo, né? A 6ª turma, obviamente, terá que ser após isso, mas você que já está interessado, já vai mandando mensagem para a Nádia lá,
né, para a gente já ficar na lista de espera para a próxima turma. Teremos uma sexta turma, que a gente vai anunciar, até porque o foco está totalmente na quinta turma agora, mas sim anunciaremos mais informações à frente. E, João, se você me permite, só fazer um comentário aqui, eu queria agradecer a todo esse pessoal que está no chat, porque se você que está no chat fazendo gracinha e não entende, quanto mais você comenta no chat do João, mais o YouTube acha que tem gente interagindo e mais ele vai entregar o João para as pessoas e mais gente vai ver o Tempo e Dinheiro. Então, primeiro, muito obrigado por vocês que estão aí interagindo intensamente. O algoritmo do YouTube agradece e o João e o Tempo e Dinheiro também. Muito bem, então assim, vamos em frente. Agora, sábado então, 5 horas da tarde, vamos renovar a aula inicial, porque a primeira não ficou gravada, então nós vamos renovar. Vamos dar uma aula a mais, porque vai ter outra aula no sábado e outra aula no outro sábado. Então, essa turma, a quinta turma, terá 4 aulas ao vivo, portanto. Não é isso? Sábado, 5 horas. E amanhã também tem o Boteco do Mal lá no Instagram, que é de graça, né? Certo? Amanhã eu vou pedir um descanso, que agora eu estou fazendo a cada 15 dias só, teve no último, mas amanhã tem conteúdo inédito no meu Instagram. Já fiz conteúdo inédito sobre o petróleo que está acontecendo tanto na Ucrânia quanto no Irã, hoje no meu Instagram, de graça, lá só chegar. Então vai lá, @Maurício Bellinello, né, aparece, lá tem bastante conteúdo mesmo, assim como centenas de horas de conteúdo gratuito. E é isso, João. Obrigado demais pela generosidade de sempre me convidar para cá, viu? Tá certo, Maurício? Muito obrigado pela sua participação.